que é profecia? Né? Dentro de uma definição, a profecia ela é uma mensagem da divindade transmitida por um mediador, visando atender às seguintes finalidades. Né? E essas finalidades elas são divididas em 7 categorias. Né? Então, a primeira delas é o diagnóstico e denúncia. Toda profecia ela tem uma estrutura base, e essa estrutura ela é composta por esses 7 pontos, esses 7 pilares. Ele primeiro diagnostica o problema, né? O profeta, por exemplo, a gente pode analisar todas as profecias do Primeiro Testamento, né, do Antigo Testamento, sempre começa dessa forma. Ele diagnostica o problema, né? Que todo esse diagnóstico é feito por Deus, tá, irmãos? Não é o profeta. O profeta ele é apenas o quê? O mediador, como está escrito aqui, ó, é o mediador. Né? A divindade ela transmite toda a informação pelo mediador. Então, esse mediador ele não tem autonomia de mudar a mensagem, de distorcer a mensagem ou de ajudar a mensagem, né? Modificando ela em algum ponto. Não, não. O mediador ele apenas transmite do jeito que ele recebe. Né? Então, esse diagnóstico ou denúncia, né, é feita pelo próprio Deus, é o primeiro ponto. Ele começa com esse ponto, diagnóstico e denúncia. O segundo ponto é uma ratificação da aliança, ou seja, ele traz, né, o problema à tona, né, o que está acontecendo, e ele começa, o próprio Deus, ele começa a fazer de novo uma concentração, né, uma nova, como que eu posso dizer, essa ratificação mesmo, ou seja, corroborando a mensagem dele. Ou seja, essa mensagem dele é aquela toda a estrutura desde o Primeiro Testamento, de quem ele é, da sua santidade, da sua mensagem, entendeu? Da sua palavra que é irrevogável, da sua justiça, né? Então essa ratificação da aliança é tudo aquilo que Deus ele já falou para o homem, que está estabelecido aonde? Na palavra. Então, tudo aquilo que os profetas do Primeiro Testamento faziam, eles não faziam por conta própria, eles sempre estavam voltando aonde? Sempre voltando à Torá. Ali foi o quê? Onde foi estabelecida uma aliança de Deus para com o homem. Então, a profecia ela começa dentro desses parâmetros. Ela não está fugindo de nada que é bíblico. Ela está apenas entrando dentro desses parâmetros. O terceiro ponto é um realinhamento. Então, uma vez que Deus ele chama você, aquilo que ele já falou, a promessa, a aliança, ele quer fazer com que essa profecia, essa mensagem, faça com que você que está fora, né, está totalmente fora do caminho, da direção que ele determinou, e ele traga você para esse caminho. Então, quando ele faz esse realinhamento à Torá, né, o que a palavra Torá significa no hebraico, né, na sua estrutura etimológica, né? Ela é o quê? Ensino, instrução. Então, os 5 livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, eles são chamados de Torá. Né, é a palavra, né, que compõe esse livro no hebraico. Então ali está concentrada toda essa aliança, toda essa promessa, todos os desígnios de Deus e todo o manual no qual o homem precisa viver. Né? As leis, a forma como adorá-lo, a forma como também se santificar, tudo está ali. Então, primeiro, ele lembra tudo aquilo que ele já falou e ele começa a fazer o que? Um realinhamento, começa a trazer a pessoa de volta. Né? A mensagem é uma mensagem de resgate. Né? O quarto ponto é o que? Impactar o comportamento. Então, ao mesmo tempo que Deus, por meio da profecia, ele está resgatando você desse caminho tortuoso que você se desviou, ele também começa a te impactar, ou seja, ele começa a mostrar a você os efeitos disso. Né? O que acontece com esse comportamento seu? Então ele começa também a sinalizar. A profecia ela tem por esse objetivo trazer esse impacto para você, né, para o receptor que está recebendo essa mensagem, como fosse um chacoalhão. Né? Para quê? Para que ele entenda o que está acontecendo, a consequência desse desalinhamento, desse desvirtuamento do caminho. Né? Então, esse comportamento ele é impactado pelo próprio Deus. Deus confronta o homem dessa forma.
E aí, no quinto, ele começa a fazer o quê? Depois que ele resgata o homem, ele faz esse alerta, esse impacto, ele começa a lapidar, né, a situação vivencial daquela pessoa, né? Ele já trouxe, ele já entregou aquela mensagem de impacto, já falou que precisa voltar para o caminho, e aí Deus começa o quê? Por meio de uma lapidação, ele começa a esmerilhar a pessoa, fazendo com que ela compreenda que aquele desvirtuamento dela gera consequências graves, e isso faz com que a vida dela se torne bruta, né? Ou seja, bruta no pecado. O pecado nos faz, nos transforma em seres brutos, né? E Deus, ele quer o quê? Quando a santificação é isso, é retirar essas arestas. A santificação é o polimento, é o brilho, né? Por isso que quando nós somos santos, né, nós somos o quê? Qual que é a imagem, né, o significado, o simbolismo da santidade, o brilho. Então, uma pedra bruta, suja, um diamante bruto, o valor dele é muito abaixo do que o valor de um diamante, que às vezes aquela pedra bruta, às vezes desse tamanho, ela fica desse tamanhozinho. Ou seja, ela fica às vezes 25% do tamanho real dela, quando ela foi encontrada. Só que aquele tamanho pequenininho, depois de lapidado, feito todas aquelas arestas, aquele brilho, ela vale às vezes, sabe, assim, 10.000 vezes o preço dela bruta. Por quê? Porque a lapidação, o trabalho final em cima daquela pedra toda suja, grossa, cascuda, o trabalho final trouxe o brilho, a veia ali da cor, do valor real dela. Então é isso que a santificação ela faz, ela tira, ela vai pulindo, ela vai arrancando aquela casca grossa de nós e deixa somente aquela gema, a parte mais valiosa. E isso é o que por meio da santificação que é feito isso. Então a profecia, ela tem essa característica de polir o homem, de santificar o homem, né? Não é o que nós vemos por aí, né, o eis que vos digo, né, as profecias que é a profecia do óbvio, né, ó, amanhã vai chegar isso na tua casa, amanhã, não é isso a profecia, né, e aí tem uma veia, um pilar aqui que pode até nos dar às vezes acharmos que pode ser uma rasteira disso tudo que a gente está falando, que a gente combate, que é o que? Essa forma de ser um vidente, né? Que é o que? Ela tem uma característica que é chamada o quê? Veicular promessas futuras. Mas essas promessas futuras não é uma evidência do óbvio. Essas promessas futuras, no qual a profecia, a profecia bíblica, ela nos traz, é algo que já está estruturado, já está pronto e ela é totalmente eterno. Essa promessa futura não é material, é totalmente eterna. Então, quando um profeta, né, naquele período, ele avisa e ele fala sobre algo futuro que vai acontecer, não é que ele está sendo um vidente, querendo adivinhar o futuro, não. É porque Deus está fazendo com que ele esteja vislumbrando pelos olhos espirituais dele aquilo que espiritualmente já está posto, já está pronto, né, comprovando que Deus ele vive numa esfera atemporal. Não existe tempo para Deus, não existe o início e fim. Ele é o todo. Né? Então, se tudo já está pronto, já está consumado no reino dele, na esfera dele, essa veiculação, ela é o quê? Ela só é corroborada depois que todo esse processo anterior é feito. Porque não tem como Deus mostrar a promessa gloriosa dele com a pessoa totalmente sem diagnóstico, desvirtuada, bruta, imersa no pecado, porque ela não vai conseguir compreender essa promessa futura. Né? Então, quando nós vemos isso, todas essas características aqui, nós estamos encontrando e vamos encontrar dentro do Apocalipse, né? E vemos também no Primeiro Testamento. Então, é bom os irmãos começarem, às vezes, até mesmo a reler, né, livros dos profetas maiores e menores, para poder vocês começarem a reler com essa ótica. Né? E o último pilar é consolidar o presente e construir o futuro. Essa consolidação do presente é o quê? É uma vez que tudo isso que Deus já fez
né, trazendo, alertando, avisando, impactando, confrontando, ele quer o quê? Ele quer consolidar isso tudo que ele fez na sua vida presente e quer que você agora caminhe nessa direção em busca desse futuro glorioso, dessa promessa futura gloriosa. Não é algo material, não é algo palpável, não é ali, né, a promessa do óbvio, né, que Deus amanhã vai te dar o carro zero, amanhã Deus vai te dar a casa própria. Não, é a promessa futura. E aí, uma coisa que quando nós começamos a estudar, né, toda essa estrutura do profetismo bíblico do Primeiro Testamento, onde existe uma demanda muito maior do que no segundo, nós começamos a observar que toda essas revelações, né, que Deus está passando para o seu povo, é tudo algo novo. Né? O povo não está acostumado com isso. Então, por isso que nós vemos sempre que houve, e sempre, em todo esse período, até mesmo no período de Cristo, ali nós vemos ali que existem ainda, João Batista mesmo, ele é um profeta que anuncia, né, o próprio Jesus Cristo. Por que existe ainda toda vez que um profeta morre, outro substitui, outro substitui, outro substitui? Por quê? Porque Deus está educando o povo. É algo novo, ele não conhece, o povo não conhece, o povo de Israel não conhece essa dimensão dessa promessa futura, dessa consolidação presente de relacionamento, né, vertical com Deus e o que? E santificação horizontal. Né? Ou seja, nós temos que ter uma relação para com o Pai de forma constante, né? Em consequência, essa relação nos gera santificação, que é o que? Um processo horizontal, não um processo vertical. Né? Mas esse processo de santificação vertical, ele sempre é ascendente. Ele sempre está crescendo. Por quê? Porque é um processo que ele não regride. O salvo em Cristo, o povo eleito, ele sempre está em constante crescimento, em constante progressão, não regressão. Por isso, quando existe uma regressão, é onde entra a profecia.